A paz do Senhor, irmãos e irmãs, pela graça do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos mais uma porção da sua palavra. Eu espero que você tenha tido uma boa semana, que você tenha tido momentos de comunhão com o Senhor, tenha aprendido bastante da sua palavra e que possa agora também, nessa manhã, mais uma vez, se colocar diante de Deus para aprender, para receber dele algo novo, algo que possa mudar a nossa vida. Eu vou te convidar então a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 do livro de Gálatas. Nós hoje vamos trabalhar os versos de 1 a 10. E enquanto você apoia a sua Bíblia, enquanto você se organiza aí, nós vamos orar, pedindo ao Senhor a direção para aquilo que nós vamos fazer nessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo privilégio que temos de ler a Tua Palavra, de poder estudá-la, pelo privilégio que nós temos, Senhor, de mesmo à distância, mesmo separados fisicamente, podermos estarmos juntos através do Teu Espírito, por meio da tecnologia. Nós te louvamos, Senhor, porque reconhecemos que todos esses recursos e todas essas possibilidades vêm da Tua mão, é resultado da Tua graça, do Teu amor e do Teu cuidado para a nossa vida. Queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que têm trabalhado para que isso seja possível. Queremos agradecer pela vida dos nossos alunos que têm tomado tempo, Senhor Deus, para estudar a Tua Palavra, para aprender mais de Ti, ainda que de uma maneira remota. Senhor, nós entregamos a Ti esse tempo, Te pedimos a direção, a unção do Teu Espírito, para que tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós comentarmos acerca desse texto esteja debaixo da direção e orientação do Teu Espírito, para que chegue a verdade ao coração de cada irmão, de cada pessoa que ouvir essa palavra. Que essa palavra seja reveladora, seja transformadora e nos alimente e nos fortaleça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar, eu queria te lembrar que nós temos um telefone para os alunos da Escola Dominical que queiram fazer sugestões, críticas, perguntas, então nós temos um número exclusivo para isso, é o 99-232-1000, 99-232-1000. Então você pode, se você quiser fazer algum comentário, alguma crítica, alguma pergunta, algum acréscimo, alguma coisa que você tem para contribuir, a gente fica feliz se você fizer isso através desse número. Então vamos lá, nós vamos então ler o nosso texto que vamos trabalhar nessa manhã. Vamos ler os 10 versos, depois vamos trabalhando cada um deles, na medida que a gente for puxando os assuntos que estão contidos nesse texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então esse é o nosso texto de estudo nessa manhã. A gente viu no capítulo 5 com a Auxiléia, especialmente na última aula, que o apóstolo Paulo estava tratando de como viver, estava ensinando como é viver no Espírito. A Auxiléia falou do fruto do Espírito, das obras da carne,
E o texto do capítulo 5 termina com o versículo 25 dizendo assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o texto do capítulo 5, o apóstolo Paulo termina com uma advertência, com uma orientação de que se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. E agora no capítulo 6, neste capítulo 6, ele passa a falar de algumas coisas que são aspectos práticos desse viver no Espírito. E esse modo de vida, viver no Espírito, é o modo de vida da Igreja do Senhor. Porque a Igreja do Senhor, que somos nós, que fomos lavados, que cremos em Jesus, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, tem características espirituais. Olha só, presta atenção no que nós já vimos nessa carta a respeito dessa questão da igreja ser espiritual. Lá no verso 3, no capítulo 2 de Gálatas, a gente vê que a igreja recebeu o Espírito. Lá no capítulo 4, verso 29, ele fala que nós somos nascidos do Espírito. No capítulo 5, verso 16, que a igreja, que aqueles que são salvos, andam no Espírito. E no capítulo 5, 18, que a igreja é guardada pelo Espírito. A igreja produz o fruto do Espírito. Os salvos produzem o fruto do Espírito. Está lá no capítulo 5, 22 a 23, que a gente viu semana passada com a Auxileia. E como nós vimos agora no verso 25, a igreja vive no Espírito. Então a igreja é um organismo, um ser, né, que tem características espirituais. Mas essa igreja que nasceu no Espírito, que recebeu o Espírito, anda no Espírito, ela está na terra, ela não está no céu. Então ela não vive no céu. Nós, os crentes, os salvos, ainda vivemos cercados pelo pecado. Isso é um fato na nossa vida. Nós estamos sujeitos ao fracasso, estamos sujeitos à queda. Nós somos libertos do poder do pecado e da condenação do pecado. O apóstolo Paulo nos ensina isso lá em Romanos. Mas nós convivemos com a presença do pecado. Nós somos tentados o tempo todo. Nós somos assediados pelo pecado o tempo todo. Por isso, por causa desse ambiente em que nós vivemos, a igreja deve ser uma comunidade de cura e de serviço. E nesses 10 versos que a gente leu, nós vamos ver que o apóstolo Paulo aborda essa questão de uma igreja que é um lugar de cura, que é um lugar de restauração, e de uma igreja que é um lugar de serviço. Como é que então o apóstolo aborda essa questão nesse texto que a gente viu aqui? Verso 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Então preste atenção que o apóstolo Paulo está falando de uma queda repentina, alguma coisa que aconteceu inesperadamente. Ele não está falando de alguém que vive deliberadamente no pecado, que vive deliberadamente em desobediência, que não presta atenção à palavra, mas daquele crente, daquela pessoa que é comprometida com a palavra, comprometida com o reino, mas deu um passo em falso, foi surpreendido numa falta. Aí você diz, mas isso é possível? Sim, todos nós podemos ser surpreendidos pelo pecado. Eventualmente nós podemos cair, nós não estamos imunes a isso. O pecado, ele pode nos surpreender como uma armadilha, uma coisa que nós não conseguimos perceber e caímos. Então o apóstolo diz assim, se acontecer isso com alguém, aí ele continua dizendo, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. O que o apóstolo Paulo, então, qual é o ensinamento dele para tratar com esse irmão, ou com essa irmã, com essa pessoa que caiu inesperadamente, que teve um passo em falso, que foi surpreendido pelo pecado, que não resistiu a uma tentação? A primeira coisa que o apóstolo chama a atenção para a gente é que deve haver um confronto, e um confronto amoroso. Um confronto amoroso é quando aquele que é espiritual, e o apóstolo Paulo está dizendo que quem vai fazer isso é aqueles que são espirituais, não é qualquer pessoa,
aqueles que são espirituais, a gente já vai ver o que é isso de ser espiritual, vai conversar, vai falar, vai acompanhar essa pessoa para que ela seja restaurada. Essa ocasião de queda não é uma ocasião para insultar e atingir o outro com censura, com palavras rudes. Não é assim que a igreja age, não é assim que os espirituais agem. Aquele que se aproxima de alguém que caiu e que o trata de uma maneira com censura, se trata de uma maneira arrogante, ainda não anda no espírito, ainda é carnal, ainda pensa, tem uma mente carnal. Então o apóstolo diz que os espirituais vão confrontar essa pessoa num confronto amoroso para a restauração. Então quem é que vai poder fazer isso? Quem é que ele diz que vai fazer isso? Todo crente espiritual. O que é o crente espiritual? É aquele que está escrito lá no versículo 25 do capítulo 5. Aquele que anda no Espírito. Aquele que não dá lugar para sua carne, não dá lugar para sua vontade. Aquele que se volta para o Senhor, que quer fazer a vontade do Senhor, que produz o fruto do Espírito. Então essa é a pessoa que pode arguir esse irmão que caiu, que deve fazer isso. Então todo crente que anda no Espírito, não é um grupo especial, não é uma elite da igreja, não é uma pessoa especial da igreja, é todo crente que anda no Espírito. É todo crente que tem comunhão com o Senhor, que tem esse amor e essa brandura que é resultado da presença do Espírito para corrigir o outro. Então não é uma pessoa especial, é todo crente que anda com o Espírito. Quem tem uma mente carnal, quem tem uma mente que ainda é governada pela sua própria vontade, pela sua própria inclinação, normalmente não vai conseguir fazer isso bem. Vai trazer mais problemas, mais dor, mais dificuldade para aquela pessoa. Vai ser um juiz, vai se comportar como alguém que pode conduzir. Aquele que anda no Espírito, aquele que é dominado pelo Espírito, reconhece a sua fraqueza e sabe que ele também pode cair se não for pela misericórdia, se não for pela graça de Deus, se não for pelo cuidado de Deus. E com essa visão de si mesmo, ele pode tratar o outro de uma maneira amorosa, de uma maneira correta, de uma maneira firme, porém branda, com a brandura que o Espírito Santo dá, com o espírito de brandura, como o apóstolo Paulo coloca ali no verso 1. Como é que se pode agir para restaurar essa pessoa que caiu, esse irmão que eventualmente foi surpreendido em alguma falta? Porque o objetivo é curar e restaurar. Não é uma correção só para corrigir, para castigar, para aplicar uma pena, para aplicar um castigo. Não é esse o objetivo. O objetivo é a restauração, é a cura. E a restauração e cura passa por esse confronto amoroso. O termo que é usado aí, que foi traduzido para nós aqui como aquele que restaura, aquele que vai restaurar, ele dá a ideia de colocar em ordem, restaurar a condição anterior. E daí o verbo que dá origem a essa palavra, ele também dá a ideia de uma ação contínua. Então não é uma coisa assim, nós chegamos e falamos com aquela pessoa e conversamos com ela e está resolvido. Nem sempre vai ser assim. Pode ser que a gente vai precisar gastar tempo com oração, a gente vai gastar tempo com acompanhamento, a gente vai gastar energia, a gente vai gastar recurso financeiro, a gente vai investir na restauração daquele irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os irmãos da Galácia que estavam tendo problemas, que estavam tendo dificuldades. Lá no capítulo 5 ele aponta algumas coisas nos capítulos anteriores, né, que eles estavam tendo problemas de inveja. A gente vê no versículo 26 do capítulo 5. Lá no capítulo 15 ele fala de morder e devorar uns aos outros. Quer dizer, havia algumas coisas que estavam acontecendo nas igrejas da Galácia que levam o apóstolo Paulo a tratar a questão da restauração do irmão que caiu, do irmão que está com problema, que tem uma dificuldade que precisa ser tratado. E ele usa uma palavra que dá a ideia de acompanhar.
de desenvolver uma ação que é contínua. Então, nem sempre a restauração de uma pessoa vai acontecer de um minuto para o outro, só com uma conversa. Às vezes precisa de mais que isso, e nós, aqueles que são espirituais, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, aqueles que andam no Espírito, são chamados para fazer esse trabalho, esse acompanhamento para a restauração. E fica claro no verso 1 também que essa confrontação deve ser sempre feita com brandura para evitar maiores dores, né? Às vezes nós somos rudes na palavra, às vezes nós somos indelicados nas nossas ações e ao invés de nós curarmos, nós causamos mais dores. Quanto mais nós somos dominados pelo Espírito de Deus, quanto mais nós andamos no Espírito, mais nós vamos adquirindo essa brandura firme, mas branda do Espírito, e vamos aprendendo com o Espírito Santo como a gente pode tratar dessas questões que muitas vezes trazem muita dor para a igreja. Então, a primeira orientação que ele dá é essa: se alguém for surpreendido, que seja tratado por aqueles que andam no Espírito, para que essa pessoa seja restaurada. No verso 2, ele continua dizendo o seguinte: levem as cargas uns dos outros. Levem as cargas uns dos outros. Nem sempre, eu já falei anteriormente, o confronto vai ser apenas verbal. Às vezes ele precisa dessa prática de acompanhamento. E aí o apóstolo Paulo fala dessa questão das cargas. O que são as cargas que ele coloca aqui? Primeiro, o que é a carga de um irmão? A gente vai ver lá na frente que vai aparecer uma outra palavra, que é a palavra fardo, lá no verso 5. São duas palavras que em português parecem sinônimas, mas que têm na sua raiz, nos seus originais, têm significados diferentes. As cargas são aqueles pesos esmagadores, pesos que são grandes demais para uma pessoa carregar. Então, o irmão que é cristão, que é crente, que não é um pecador, que não se converteu, não é aquela pessoa que está deliberadamente desobedecendo a palavra, mas é alguém que busca, que anda de acordo com a palavra e de repente ele é surpreendido por um pecado, entra numa situação que ele não consegue resolver sozinho. Isso traz uma carga sobre aquela pessoa, um peso maior do que ele pode carregar. É esse tipo de peso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós devemos levar uns dos outros. É carregar, é compartilhar esse peso, é andar junto com aquela pessoa, orando, compartilhando a palavra, perguntando, compartilhando experiências a respeito daquela situação, dividindo com aquela pessoa a carga, a dificuldade, o peso que aquela situação traz para ela, a dor que aquela situação traz para essa pessoa. Então, esse compartilhar, esse levar as cargas, significa compartilhar essas dores com esses irmãos, com as suas lutas contra o pecado. Porque todos nós lutamos contra o pecado. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser vigiadas com cuidado, porque o pecado nos rodeia de uma maneira constante, né? Então nós precisamos dividir essas cargas uns com os outros e devemos aprender a levar essas cargas uns dos outros. Como é que a gente faz isso? A gente não faz isso como um juiz, como alguém que já superou, que já resolveu, que é santo e que agora não corre mais perigo, então agora eu posso estender a mão para outra pessoa. Não é desse jeito. Nós fazemos isso como quem se identifica com essas fraquezas, porque nós sabemos que nós também somos fracos, somos frágeis, estamos também sujeitos a quedas, sujeitos a erros, e por causa disso nós nos identificamos com esses irmãos, com aquele irmão que foi surpreendido então em alguma falta. Essa questão da identificação me lembra Cristo. Cristo se identificou com as nossas
dificuldades, com as nossas limitações, para poder levar sobre ele os nossos pecados. Ele não agiu para nós, lá na cruz, como um juiz. Ele agiu como alguém que compreendia as nossas dificuldades e as nossas limitações. Esse mesmo modelo que nós devemos seguir para compartilhar os nossos pesos com os nossos irmãos. Quando a gente faz isso, lá no capítulo 5, no verso 14, você viu lá com a Cileia na aula passada, que o verso 14 do capítulo 5 diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui no capítulo 6, ele diz nesse verso 2, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Que lei que ele está falando? Essa mesma lei que está expressa lá no capítulo 5, verso 14. É desse jeito que a gente cumpre a lei de Cristo. E por tabela, porque o apóstolo está escrevendo aqui para alguns judeus que queriam voltar para debaixo da lei mosaica, ele está dizendo assim, se você cumpre a lei de Cristo, que é amar o seu próximo como a si mesmo, você também cumpre a lei de Moisés, que tinha o mesmo mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se a gente quer cumprir a lei, a gente precisa aprender a amar. Se a gente quer aprender a amar, a gente vai aprender a compartilhar, a agir em favor do irmão que precisa, daquele irmão que está lutando com dificuldades, com pecados, com tentações, e ele vai ser restaurado e nós seremos vitoriosos também por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida e porque nós estamos em obediência com a palavra. No verso 3, a gente vê que o apóstolo diz uma coisa interessante. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Esse julgamento é uma avaliação. Se alguém se autoavalia ser alguma coisa não sendo nada, esse alguém está se enganando a si mesmo. O pastor Hernandes diz assim, um autoexame falso leva a um autoengano. Se eu me examino e acho um resultado positivo, falso, né, que não é verdadeiro, isso vai me levar a um autoengano. Eu vou achar que eu sou uma pessoa muito bem, que eu estou muito bem espiritualmente, que eu estou acima da média, e na verdade não estou. E ser autoenganado, viver no autoengano, é um perigo, porque me afasta da verdade. Paulo dá a entender para a gente que quando um crente alega ser alguma coisa, ele está enchendo a sua mente de fantasia. Ele está vivendo num mundo irreal. Um modelo que a gente tem, um exemplo que a gente tem disso, ela encontra-se lá na parábola do fariseu e do publicano, que está registrado em Lucas, no capítulo 18, 9 a 14. Vocês se lembram da parábola, né? 2 homens vão orar, e aí um é fariseu, o outro é publicano. O fariseu fica bem distante do publicano, enquanto o publicano ora pedindo a misericórdia de Deus, porque ele era pecador, porque ele precisava dessa graça de Deus. O fariseu batia no peito e dizia, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, como esse pecador. Isso é um engano. A parábola termina dizendo que o publicano saiu justificado e o fariseu não, porque o fariseu já tinha conseguido o que ele queria, ele se achava muito bem, ele não precisava de mais nada, ele não precisava mais do cuidado, nem da misericórdia, nem da graça de Deus. O auto-engano pode nos afastar desse cuidado e dessa misericórdia de Deus, porque nós dizemos para Deus, na prática, dizemos assim, Deus, não preciso de nada, estou bem, sou o cara, não preciso de nada. Então a gente não vai ter a justificação que o publicano teve. Então esse autoexame que pode nos levar a esse falso autoexame pode nos levar a esse autoengano, e viver nesse autoengano pode nos afastar dessa comunhão, dessa graça e desse cuidado que Deus tem conosco. A gente segue no texto e o verso 4 continua dizendo assim, cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Essa é uma atitude sensata. O apóstolo propõe aqui uma atitude sensata, que a gente
olhe para a gente mesmo, mas que a gente não se compare com as outras pessoas. Porque muitas vezes nós vamos, e é quase natural para nós, a gente vai olhar para alguém que está numa dificuldade maior que a nossa. Então eu comparo com aquela pessoa e falo, olha, eu estou muito bem. É o caso do fariseu e do publicano. O fariseu olha para o publicano, vê nele alguém tão fraco, tão frágil, tão pecador, que ele diz, olha, eu estou melhor em melhor condição. Então ele faz uma comparação entre ele e o publicano e diz, eu estou melhor. Esse é o perigo que a gente pode correr se a gente não examinar o que a gente está fazendo e encontrar naquilo que a gente está fazendo um motivo para a gente se gloriar e não na outra pessoa, né? Para a gente se avaliar de uma maneira correta. Se a gente tiver que nos comparar, é melhor a gente nos comparar com Cristo, que é o nosso modelo. E sempre que a gente se comparar com Cristo, que é o nosso modelo, nós vamos ter sempre uma resposta assim, eu estou bem aquém daquilo que eu preciso ser. Eu estou bem longe daquilo que eu preciso ser. Mas Cristo é o nosso modelo. Cristo é aquele que cumpriu toda a lei, é aquele que amou de uma maneira incomparável, é aquele que veio para ser o nosso exemplo, veio para ser o nosso modelo. Se a gente olha para ele, então, essa situação muda e a gente não vai achar assim não vai se encontrar assim tão bom, tão perfeito como às vezes nós podemos eventualmente achar que somos. No verso 5, ele diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. E aí ele está falando, ele está nos chamando para uma responsabilidade pessoal. Paulo está dizendo que nós somos pessoalmente responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós desenvolvemos, por aquilo que nós, pelo quanto nós crescemos diante de Deus e da sua palavra. Ele nos responsabiliza. Essa palavra fardo, ela está em oposição à palavra que aparece lá em cima, que são as cargas. A palavra fardo, ela tem o significado do peso da mochila de um soldado. Então, um soldado, ele leva na sua mochila tudo que é necessário, que é essencial para a sua sobrevivência num campo de batalha. Mas é um peso que ele pode suportar, é um peso que ele pode carregar por algum tempo, é um peso que não vai impedi-lo de fazer de continuar a sua caminhada, de desenvolver as suas atividades. O fardo é diferente da carga. A carga é um peso que a pessoa não pode levar sozinha. Mas o fardo, ele precisa ser levado sozinho. Viver na comunidade cristã, viver como crente, viver na igreja, fazer parte da igreja, ser parte do povo de Deus, implica em compartilhar as cargas dos irmãos em amor. Nós levamos as cargas uns dos outros. Nós somos um corpo. O apóstolo Paulo diz que nós fazemos parte de um corpo. E no corpo, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Aí você fala assim, será que é isso mesmo? Na prática é. Quando a igreja está sofrendo, mesmo que a gente não saiba qual é a dor, mesmo que a gente não consiga identificar o problema, nós sofremos. Você, eu, todos os membros da igreja sofrem. Sofrem porque a igreja cai na sua produtividade, cai no seu trabalho evangelístico, cai na sua prática de louvor e oração. O corpo sofre. Então as cargas dos outros pesam sobre nós. Se nós conhecemos, nós vamos trabalhando com ela e isso continua sendo peso. Mas se a gente não conhece também, elas pesam sobre a igreja. Agora, nosso fardo não. O nosso fardo são aquelas situações que são práticas da nossa vida, que fazem parte da nossa vida, são as nossas lutas pessoais, que eles são pesados às vezes, mas elas não nos impedem de desenvolver o ministério, não nos impede de ajudar o outro, não nos impede de ter comunhão com Deus. São pequenas lutas pessoais que nós temos. E esse fardo
nós vamos levar. Às vezes nós temos fardos porque é a maneira que Deus tem para nos manter firmes na presença dele, né? Às vezes é um fardo que me leva a ter comunhão constante com Deus. Talvez se eu não tivesse aquele fardo, se eu não tivesse aquela situação, eu ia ser um crente mais relapso. Então o meu fardo me leva a estar mais na presença de Deus. Mas cada um de nós tem um fardo e leva um fardo. É a nossa mochila nas costas. É a nossa mochila do soldado que está na batalha, que está trabalhando, que está desenvolvendo as suas atividades, mas que tem um pequeno peso no seu ombro e que esse peso faz com que ele se lembre o tempo todo quem ele é, o que ele está fazendo, o quanto ele precisa do seu comandante, do seu general, o quanto ele precisa de orientação e ele consegue levar isso. Então a diferença que o apóstolo coloca aqui é essa. Então ele nos chama primeiramente a nos auxiliarmos uns aos outros, levando as cargas uns dos outros. Ele nos chama a sermos crentes espirituais, comprometidos com a restauração daqueles que caem, né? Pode ser eu, pode ser você. Quando alguém cair, quando alguém for surpreendido, nós somos chamados para sermos aqueles que restaurem essa pessoa, a comunhão da igreja, a vida novamente com o Senhor, a ter novamente experiências e vida com Deus. E por fim, ele nos chama a nossa responsabilidade pessoal de levar o nosso próprio fardo, sabendo que esse não é para ser compartilhado, mas é para ser levado por nós. Do versículo 6 até o versículo 10, o apóstolo muda um pouquinho de assunto. Ele passa a mostrar um princípio, né, que a gente encontra mais de uma vez na Escritura e que serve para todas as áreas da nossa vida. O princípio da semeadura e da colheita. Você fala, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Se a gente entender o que ele falou do versículo 1 ao 5 e entender o que ele fala do 6 ao 10, nós vamos ver que uma coisa está ligada à outra e que nós precisamos ter entendimento dessas verdades, desses conselhos do apóstolo Paulo, para que a gente viva aquilo que ele coloca lá no capítulo 5, uma vida no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. Então ele coloca aqui no verso 6 a 10 o seguinte: mas aquele que está sendo, ele começa com mas, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, ele começa falando de quem é ministro do Evangelho, de quem tem a responsabilidade de ensinar, de ministrar a palavra de Deus. Então ele está se referindo aí ao ministério eclesiástico, ao pastoreio, aos mestres, a quem trabalha para o Senhor, para quem trabalha para Deus, instruindo as pessoas. E a instrução que ele dá é para aquele que está sendo instruído. Quem está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Qual é a coisa boa que a gente tem para compartilhar com quem instrui? Todas, ele não diz uma coisa, todas as coisas boas. No verso 7 ele diz assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Esse bloco de versos vai girar todo em torno desse verso 7, inclusive o verso 6, né? Então ele fala, ele está no verso 6, que gira em torno do verso 7 e todos os outros versos também. Ele diz assim: bom, tanto para quem instrui particularmente, ou para aquele que instrui publicamente, o princípio é o mesmo. Quem é chamado para o ministério com dedicação exclusiva, que se dedica à instrução, à pregação da palavra, ao pastoreio, tem o direito de tirar deste trabalho o seu sustento. Isso é um princípio bíblico, né? Aqueles que estão sendo instruídos devem ajudar, contribuir para o sustento daqueles que estão sendo seus mestres, que estão instruindo, que estão pastoreando. A gente tem mais de um texto que fala desse assunto, mas a gente vai ler aqui 1 Coríntios 9, 14, onde o apóstolo Paulo
fala dessa questão daqueles que são instrutores e que devem ser sustentados, devem tirar desse trabalho o seu sustento. Verso 14 do capítulo 9 de 1 Coríntios diz assim: assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, que tirem desse trabalho o seu sustento. E lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 17, ele também dá essa instrução a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Deixa eu ver se é este aqui. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Então o apóstolo Paulo, essa é uma doutrina que não é uma doutrina que o apóstolo Paulo inventou, isso é uma doutrina bíblica desde o Antigo Testamento e que respalda, que dá essa responsabilidade para a igreja de sustentar aqueles que ministram a palavra, que são responsáveis pelo rebanho. É claro que aqui a gente vai considerar também, a gente deve pensar nas diferentes formas de organização eclesiásticas. Você vai encontrar algumas organizações em que o pastor não tem uma remuneração, ele tem um trabalho fora da igreja e recebe ajuda ou não recebe ajuda. A igreja se organiza, mas é um mandamento, é uma orientação da palavra, e o apóstolo Paulo diz isso aqui para os irmãos da Galácia. Quem está sendo instruído deve compartilhar as coisas boas, e aí está incluído o sustento, o bem material para aquele que está instruindo, que está compartilhando com ele um bem que é espiritual, que é a instrução na palavra, que é o cuidado pastoral, que é o cuidado na oração. Então ele começa dizendo isso. Então, e isso é semeadura, isso é um lugar de semeadura. O verso 7 e 8, né, eu já li o 7 para a gente aqui, verso 8 ele diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então ele apresenta no verso 7 o princípio bíblico da semeadura e da colheita. É um princípio bíblico e é um princípio natural. Quem não semeia não consegue colher. E quem semeia vai colher a semente que ele colheu. Ninguém planta milho e colhe trigo. Ninguém planta soja e colhe mamão. Não tem jeito. Cada semente produz segundo a sua espécie. A terra em que se semeia também tem que ser uma terra boa. Porque uma terra ruim pode não produzir ou pode produzir mal. Então a gente tem alguns cuidados para pensar nessa semeadura. Então, verso 7 e 8, ele volta ao tema da vida no espírito e da vida na carne. Ele diz que há dois lugares para se semear. Você pode semear no espírito e pode semear na carne. Ele diz aí que quem semeia para a sua própria carne vai colher corrupção, quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Ele compara então essa vida cristã com um campo de batalha. A carne e o Espírito são dois campos diferentes. Vocês se lembram na semana passada, quando a Auxileia falou, usou uma ilustração dos dois lobos, que dentro de nós haveriam dois lobos, e aquele que for melhor alimentado, ele vai vencer, ele vai crescer. Então, quando o apóstolo Paulo pensa em semeadura, ele está pensando nesse campo que deve ser trabalhado e produzido e fortalecido. E a nossa colheita vai ser de acordo com o campo que a gente semear, de acordo com a semente que a gente semear. Então ele coloca dois tipos aí. Primeiro ele fala de semear para a carne. O que seria semear para a carne? Quando é que eu semeio para a carne? Quando é que eu semeio na carne, né? Quando é que eu estou trabalhando contra o Espírito? A gente precisa lembrar um ensinamento do apóstolo Paulo que nos diz o seguinte: como é que nós
devemos tratar a nossa carne, a nossa velha natureza. Como é que a nossa velha natureza deve ser tratada? Só uma maneira, segundo o apóstolo Paulo, de tratar com a velha natureza: crucificando, matando-a, crucificando-a. Não há outra maneira. Você não pode ter um meio termo com a sua velha natureza, nem eu. Nós não podemos tratar as nossas inclinações para o pecado, as nossas inclinações para aquilo que é contrário à vontade de Deus, como se fosse uma coisa assim, sem importância. Não precisa ser tão radical. O tratamento com a velha natureza é radical, é morte. A velha natureza tem que morrer. Se a gente não faz isso, se a gente não vai matando esses nossos desejos, esses nossos impulsos, essas nossas vontades que são contrárias à palavra de Deus, a gente vai estar trabalhando para a carne. A gente vai se tornar escravo da carne. A gente vai viver para satisfazer essa carne, e satisfazer essa natureza é sempre muito desgastante, é sempre muito negativo para nós. Então, quando a gente tem pensamentos, atos, atitudes que são contrários à palavra de Deus, isso são sementes que a gente lança nesse campo, no campo da carne. Então, quando a gente permite que a nossa mente seja cheia com ressentimento, impureza, maldade, maledicência, qualquer outra coisa que você colocar aí no lugar dessa palavra, que não tem nada relacionado com a vontade de Deus, nem com a palavra de Deus, mas que está profundamente ligado à própria natureza que nós temos, a nossa natureza caída, a nossa natureza sem Cristo, a gente vai estar semeando para a carne. Então, é uma questão de atenção, não é uma coisa para eu deixar passar. Eu tenho começado a gostar de determinados tipos de diversão que despertam em mim sentimentos e pensamentos e vontades e desejos contrários à palavra de Deus. Eu preciso tratar isso. Eu preciso encarar isso, eu preciso mortificar isso, porque é uma semente, e uma semente que produz, uma semente que cresce, uma semente que traz prejuízos maiores para nós. Então nós semeamos para a carne quando nós fazemos isso. Se nós semeamos para a carne, o que a gente vai esperar colher? O apóstolo Paulo diz assim que a gente vai colher corrupção. E lá no capítulo 5, quando ele fala das obras da carne e do fruto do Espírito, se você ler ali no versículo 19 quais são as obras da carne, que elas não são nada mais, nada menos do que corrupção. Olha comigo aí o verso 19 do capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Além disso, tudo que está escrito aqui tem coisas semelhantes que o apóstolo Paulo não descreveu, que talvez no seu tempo nem acontecesse, mas que no século 21 acontece e que são semelhantes a essas coisas que ele descreveu ali. São as obras da carne. Isso tudo é corrupção. Corrupção moral, corrupção espiritual, corrupção do corpo, corrupção. Então, quando a gente semeia para a carne, a gente colhe essas coisas. E o resultado prático na nossa vida são as obras da carne. São o resultado do que nós semeamos. Então, o que seria semear no Espírito? Quando é que eu semeio no Espírito? Quando eu faço o contrário. Se ao invés de eu alimentar a minha vontade, o meu desejo, a minha inclinação natural para as coisas contrárias a Deus, eu alimentar o meu espírito buscando as coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus, meditando na palavra, orando, praticando outras disciplinas espirituais, eu vou estar semeando no Espírito. Aí você fala, isso não é muito fácil, não é não. É muito difícil vencer a minha natureza. Se eu tenho a opção de ver um bom filme, ler a palavra de Deus, provavelmente eu vou ver um bom filme. Não estou dizendo que o filme tem algum problema em si mesmo. Mas o filme não tem, muitas vezes, nada a ver com o que a palavra de Deus está dizendo. Ele é aparentemente inofensivo, mas ele me afastou das coisas de Deus.
Ele tirou a minha mente da palavra de Deus. Ele tirou a minha mente de lembrar quem é o meu Deus, o que Ele faz, o que Ele quer de mim, de eu receber uma revelação dEle. Então, se eu faço disso uma prática constante, e se eu vou me afastando das coisas de Deus, eu não estou semeando no Espírito. Mas se eu faço o caminho inverso, e se eu começo a me disciplinar, e se eu começo a ter disciplinas espirituais regulares, assim como eu tenho disciplina com o meu corpo, todos nós temos disciplinas com o nosso corpo. Nós tomamos banho, escovamos os dentes, lavamos o cabelo, nos arrumamos, cuidamos do nosso corpo. Nós nos alimentamos, tomamos remédio de hora em hora se o médico disser que nós precisamos. Nós somos disciplinados, nós temos algumas disciplinas que mantêm o nosso corpo bem, a nossa vida bem. Se eu tenho disciplinas espirituais, se eu tenho hora para ler a Bíblia, se eu tenho compromisso com a oração, se eu tenho compromisso com a comunhão com os outros irmãos, se eu tenho compromisso de orar com as pessoas, de compartilhar as suas cargas, lembra lá que o apóstolo Paulo começou o capítulo 6 dizendo isso? Se eu tenho compromisso de colocar diante de Deus os pesos que estão sobre mim, para entender como que Deus vai tratar isso, eu estou semeando no Espírito. Eu estou me aproximando do Senhor, eu estou andando no Espírito. Qual é o resultado disso? Que colheita que eu vou ter? Aquilo que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É amor, verso 22 do capítulo 5. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? E ele começa o verso 6 dizendo assim: quem é espiritual, restaure esse irmão com espírito de brandura. Onde é que está o espírito de brandura? No fruto do Espírito. O amor de Deus, a longanimidade, a benignidade, a bondade, mansidão. Então, esse é o fruto do Espírito, mas eu só vou colher esse fruto do Espírito se eu semear no Espírito. Essa é a lei, esse é o princípio que Deus coloca na nossa vida. Tudo aquilo que nós semearmos, nós também vamos colher. Nós precisamos escolher onde e o que vamos semear. No versículos 9 e 10, ele vai falar dessa prática diária do crente. Isso que nós semeamos vai aparecer na nossa vida prática. Né? Aí ele diz assim no verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, o apóstolo começa dizendo assim: não nos cansemos. A orientação dele é não cansar, não desanimar, não parar. E por que será que o apóstolo Paulo dá essa orientação para a igreja? Porque o serviço cristão, o serviço ativo, é um trabalho exigente e é cansativo. Né? É um trabalho que exige bastante da gente e não é um trabalho fácil de fazer. Primeiro porque as necessidades são muitas. Nós não precisamos ir longe, nós não precisamos ir para nenhum outro ambiente. Nós podemos olhar primeiro para a nossa família, para a família da fé, para a nossa comunidade, para aquela que está mais próxima de nós, e nós vamos ver necessidades o tempo todo. Elas são muitas e são constantes. Então, o tempo todo há necessidades para serem supridas, há necessidades para serem atendidas. À nossa volta, muito próximo, no círculo mais distante um pouco, a gente sempre vai ter isso. O que a gente vai colher, segundo o apóstolo Paulo? Primeiro, ele diz que a gente não pode desanimar, a gente tem que perseverar. Se a gente persevera nesse trabalho, e esse trabalho vai ser feito onde? Primeiro na igreja, porque lá no verso 10 ele diz que a gente deve atender principalmente aos da família da fé, ele está se referindo à igreja, né? E ele não diz assim, só aos da família da fé. Presta atenção que o texto não diz isso, ele não diz só aos da família da fé, principalmente aos da família da fé. Significa que nós vamos também suprir necessidades de pessoas que estão fora da família da fé. Fazer o bem não é exclusivamente para o cristão que está dentro do círculo cristão, é para aqueles que estão fora. Algumas pessoas vão conhecer a Deus, vão conhecer Jesus
através da nossa prática da bondade, que é um dos frutos do Espírito. Então, quando nós andamos no Espírito, nós agimos de maneira que as pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, pelo Senhor Jesus, através das nossas ações. Então, se nós perseverarmos nesse trabalho que é exaustivo na igreja e na sociedade, a gente vai ter algumas colheitas que nos traz alegria, porque toda colheita traz alegria. Quem planta qualquer coisa quer ver aquela planta dar resultado. Talvez você não seja um semeador de grãos, talvez você não seja alguém que trabalhe numa horta, talvez você seja aquela pessoa que gosta de plantar um vasinho de flor. Mas vocês lembram da sua alegria quando você vê a sua flor bonita? Você tem um vaso de planta lá que foi você que plantou e cuidou e ela ficou bonita? Você não fica feliz? A pessoa que trabalha numa horta, que semeia aquelas sementes, quando aquelas hortaliças, aquelas verduras começam a brotar, ficam bonitas, ela fica feliz, ela fica alegre, ela compartilha, ela dá para alguém que está próximo, alguém que precisa, porque é bom a gente colher aquilo que a gente plantou, especialmente se o que nós plantamos traz coisas boas. O que a gente pode colher desse nosso trabalho diligente de atendimento às pessoas, de fazer o bem às pessoas? Primeiro, nós podemos colher o consolo para as pessoas tristes. Não é bom consolar alguém que está triste? Não é bom quando Deus te dá uma palavra que você percebe que aquela palavra alcançou o coração de alguém que está passando por um momento de tristeza e aquela pessoa se sente consolada, isso não te alegra? A gente pode alcançar alívio para as necessidades dos outros. Não é bom quando a gente percebe que alguém foi suprido numa necessidade real, urgente, e que Deus, pela bondade dele, pela misericórdia dele, usou você, usou alguém que está próximo de você, ou te fez parte de um grupo que está fazendo isso, e você vê aquele resultado, isso não te traz alegria. A gente pode também ser pessoas que ajudam a deter a deterioração moral da sociedade, né? A gente está vivendo num tempo de tanta dificuldade moral, de tanta quebra de princípios, de tantas coisas que afrontam a palavra de Deus, a pessoa de Deus. E se nós fazemos o bem, se nós alcançamos as pessoas com a palavra de Deus, isso pode ser uma maneira de ajudar a deter essa dificuldade, essa deterioração moral que a gente vê na sociedade. E nós podemos levar pecadores ao arrependimento e à salvação. Se no céu tem festa, quando um pecador se arrepende e crê em Jesus e é salvo, essa festa também ela é compartilhada no coração do crente, ela é compartilhada no coração daquele que ora, daquele que ministra a palavra, daquele que trabalha, daquele que faz aquilo que Deus o chamou para fazer, para que houvesse esse momento de encontro, de arrependimento, de salvação. Essa é a alegria que nós temos a alegria daqueles que semeiam e colhem aquilo que semearam. Então é uma outra área de semeadura. Então o apóstolo Paulo nos mostra a área de semeadura, 3 áreas aqui de semeadura. A nossa vida, né? Nossa vida prática aqui, que é o último que ele coloca. Ele coloca pra gente no ministério eclesiástico, nessa vida cristã de santidade, no verso 7 e 8, né? Na santidade nós semeamos para uma vida de santidade e colhemos se nós semeamos no Espírito e na prática do bem. As oportunidades para a gente fazer o bem não faltam, nunca faltam, né? Você pode olhar para a história em qualquer momento, em qualquer corte que você der, que você vai perceber que sempre há necessidade, sempre há necessitados, sempre há alguém precisando de ajuda, de consolo, de apoio, de amor, de cuidado. Então nós devemos aproveitar essas oportunidades atendendo a família da fé, né? A família da fé, igreja, lugar onde nós somos ministrados, onde nós somos alimentados, onde nós somos suportados em amor, onde nós somos
orientados. Então nós devemos atender primeiro essas oportunidades na família da fé. E seguindo, a gente deve atender essas oportunidades na sociedade onde a gente está inserido. Lá no trabalho que a gente exerce, lá na faculdade onde a gente está, lá na escola onde a gente vive, na vizinhança, né? Nós temos áreas de influência que nós transitamos por elas o tempo todo. E nós devemos aproveitar essas oportunidades para fazer o bem e demonstrar que na nossa vida há o fruto, o resultado do Espírito, porque nós estamos semeando no Espírito. Concluindo então esse nosso texto dessa manhã, a gente pode pensar o seguinte: se nós andarmos no Espírito, apesar de todas as dificuldades, toda a luta que nós temos com o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz o autor de Hebreus, a gente vai ser uma igreja que será uma comunidade terapêutica, uma comunidade que cura e que restaura, né? Como igreja nós seremos uma comunidade cristã, terapêutica, que cura e que restaura. E nós também seremos uma comunidade cristã de serviço, sustentando aqueles que nos lideram, aqueles que são comprometidos com o reino e abençoando os outros com a bênção que nós recebemos. Porque nós só podemos abençoar com as bênçãos que nós recebemos. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te dê entendimento de cada tópico desse que foi destacado nesses versos do apóstolo Paulo, que a palavra que o Senhor tem ministrado a nós nessa manhã nos inspire e nos insufle, né? Seja um insuflador na nossa vida, para que a gente olhe para essas situações que ele coloca aqui, do irmão que caiu, daquele que está levando carga superior ao que ele pode suportar, de atender às necessidades da nossa volta e de sermos fiéis nas nossas contribuições, fiéis e magnânimos e despojados naquilo que nós oferecemos e ofertamos para a obra de Deus. Que o Senhor possa encher o nosso coração nessa manhã, encher a nossa mente nessa manhã com a sua palavra, com a sua alegria e com a sua força. Eu quero também, nessa manhã, terminar esse momento de estudo com um cântico do nosso irmão Devantuí, para que a gente possa meditar nessa palavra que nós acabamos de receber e que a gente possa se levantar e possa ter ânimo, força e prazer no trabalho do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que esta semana seja uma semana de bênçãos na sua vida, na sua família, e que você seja o canal da bênção do Senhor onde você estiver, para a glória dele. Amém. Eis-nos, ó Jesus, aos teus pés. Cumpra em nós, Senhor, tua vontade. Eis-nos, ó Jesus, em tuas mãos. Cubra-nos, Senhor, com teu poder. Nós, teu povo, tua igreja, imploramos, Senhor, por teu perdão. Entregamos nossas vidas
Vem, Senhor Jesus, nos sarar. Vem, libertador, nos libertar. Vem, Senhor Jesus, nos curar. Vem, Consolador, nos consolar. Nós, teu povo, tua igreja, imploramos, Senhor, por teu perdão. Entregamos nossas vidas inteiramente, Senhor, em tuas mãos. Nós, teu povo, tua igreja, imploramos, Senhor, por teu perdão. Entregamos nossas vidas inteiramente,